Legal. Então vamos lá, pessoal. Já comecei aqui a gravação. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre esse tópico aqui de sistemas de informação, não é? E conceito de informação como recurso estratégico, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro aqui, pessoal, nesse slide, não é? Só confirmando, pessoal, vocês visualizam aí quando eu mudo o slide, quando eu mudo o PowerPoint? Sim? Eu já passei? Sim? Legal. Legal. Então, primeiro aqui, pessoal, falando sobre o que é informação. Tá? Informação, pessoal, seria o quê? Informação seria uma instrução, não é? Um ensinamento, ou mesmo uma transmissão de conhecimentos. Tá? Então, isso é o que diz aí o dicionário Michaelis com relação à informação. Tá? Em seguida, pessoal, a gente vem aqui, eu acho que até para exemplificar, né, pessoal, o que é informação. Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês, pessoal, eu começar a passar uma sequência de várias informações, várias instruções para vocês aqui na sala de aula, né, podemos dizer que, no caso, eu estou passando para vocês informações, não é? Aí depois, pessoal, a gente tem um conceito aqui de sistemas de informação que é colocado pelo autor, pelo um teórico, que é o Ralph Ster. Tá? O que o Ralph Ster coloca, pessoal, sobre sistemas de informação? Ster, pessoal, diz que um sistema de informação, que é um SI, é um conjunto de vários componentes interrelacionados que possibilitam coletar, manipular, disseminar tanto dados quanto informações para possibilitar um mecanismo de retroalimentação com o intuito de se atingir um objetivo, tá ok? Então, basicamente, o que é um SI, né, pessoal? Um sistema de informação, um SI, ele é um sistema de várias componentes interrelacionadas e todas essas componentes possibilitam coletar, processar, manipular dados e informações, não é? Com o intuito de gerar um objetivo lá no final do processo, tá ok? Depois, pessoal, tem uma outra definição aqui também de SI, tá? Do teórico George Audi, tá? O que ele fala sobre SI, pessoal? Ele fala que o objetivo geral dos sistemas de informação é disponibilizar para a empresa, né, pessoal, para a organização, as informações necessárias para que ele atue num determinado mercado, num determinado segmento de mercado. Tudo bem? Então, isso é um SI, né, pessoal? A ideia de um SI é disponibilizar dados, disponibilizar informações para que uma determinada empresa atue num determinado segmento, né, mercadológico. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Se o pessoal quiser só dar um sim aí para mim, só para dizer que está ouvindo. Sim? Legal. Tá. Se o pessoal também foi tendo dúvidas, pessoal, pode ir me questionando, ou também pode deixar, talvez melhor, pessoal, deixar as dúvidas para o final, tá? Vão anotando as dúvidas de vocês, depois a gente vai para o chat, a gente vai para o fórum, né, de discussão lá do AVA para poder conversar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês. Tá? Legal, tá fazendo um pouquinho de barulho o fone? É isso, Jonathan? Talvez se você achar melhor, posso tirar. Legal, melhora assim, pessoal, sem fone. Acho que melhora, né, pessoal? Sim? Acho que sim, né, pessoal? Melhorou um pouquinho, hein, Jonathan? Eu tirei o fone, aí eu vou usar o próprio áudio aqui do notebook. Melhorou? Sim? Bom, aí depois, pessoal, na sequência aqui, nós temos alguns exemplos de SI. Bom, pessoal, vocês sabem aí que os sistemas de informação, a gente tem aplicações aí, em diferentes segmentos do mercado, não é? Nós temos aí sistemas de informação na área bancária, né, nas empresas em geral, nas indústrias, nas empresas na área de transporte, nas empresas de logística, né, pessoal? Controle de estoque, né? E assim por diante. Então, a gente pode dizer, pessoal, que nós temos SIs, né? No geral, aí, praticamente em todas as empresas do mercado. Legal. Olha só, pessoal, aqui nesse slide ele está falando que um sistema de informação, não é? Um sistema de informação ele é provido, sistema de informação ele é provido de dois elementos, um SI. Ele é provido aqui, pessoal, de recursos, estou grifando aqui para vocês, tá? Um SI é provido de recursos e provido de atividades, tá? Então, o SI é provido desses dois elementos, tá? O que são recursos, pessoal?
Recursos, a gente tem aí vários elementos que compõem os recursos, né, pessoal? Ó, a gente pode ter os recursos humanos, recursos de hardware, recursos, né, pessoal, de software, toda a parte de dados, né, pessoal? Dados, banco de dados, toda a parte de redes, né, pessoal? Infraestrutura de redes, ok? Então, tudo isso compõe o que nós chamamos de recursos. E a ideia, pessoal, né, é que todos esses recursos que eu elenquei aqui, eles provenham, né, pessoal? Eles provenham o quê? Eles provenham que todas as atividades, estou grifando aqui para vocês, pessoal, esses recursos aqui, a ideia deles é que eles provenham todas as atividades num sistema de computação, não é? Provenham a entrada, processamento, armazenamento e controle e coleta de dados, tudo dentro aí de um sistema de informação. Ok, pessoal? Então, é importante destacar aí que o SI é composto por recursos e atividades. Recursos, nós temos recursos humanos, hardware, software, banco de dados, infraestrutura de rede, e todos esses recursos, né, pessoal, possibilitam atividades de processamento, armazenamento de dados, coleta de dados, tudo, ok? Tudo isso integrado aí a um sistema de informação. Legal. O que mais, pessoal, que nós temos aqui? Bom, depois ali, seguindo, né, pessoal? Infelizmente, ele ficou riscado ali a tela, né, pessoal? Mas seguindo aqui, o que nós temos? O que são dados, né, pessoal? Como é que a gente pode diferenciar aí? Como é que a gente pode diferenciar aí os dados e a informação, não é? Os dados, pessoal, os dados eles são exatamente os fatos básicos, não é? Eles são os dados brutos, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho aí o nome de uma pessoa, o registro acadêmico, não é? O endereço, o telefone, tudo isso seria o quê, pessoal? Né? O número de peças em estoque, a quantidade de horas trabalhadas de um funcionário, tudo isso são, na verdade, o quê, pessoal? São dados, não é? Tudo bem. Ainda aqui, né, pessoal, sobre dados, né? Conforme eu falei, dados, os dados seriam fatos brutos, ok? Por exemplo, o nome de um funcionário, o número de matrícula dele, né, na empresa, ok? E também, pessoal, podemos dizer que atrelado aos dados, a gente tem as várias formas de representação desses dados, né, pessoal? A gente pode ter um dado do tipo inteiro, do tipo real, não é? Do tipo string, do tipo caractere, e assim por diante, ok? Tudo bem. E aí, finalmente, né, pessoal, a gente vem aqui e fala sobre o que seria informação. Pessoal, tá todo mundo acompanhando aqui comigo aqui? Sim, pessoal? Sim, legal? Todo mundo acompanhando? Legal, tudo bem. E aí a gente vem aqui, pessoal, para aquilo que seria a informação, né, pessoal? O que é informação? A informação, geralmente, ela é um conjunto de fatos, né? Ela é um conjunto de fatos ou de dados organizados de forma a você ter um valor adicional, né? De forma a você ter um significado adicional que os dados propriamente ditos não têm. Então, pessoal, vou até colocar esse exemplo aqui embaixo para vocês. Olha só, a gente tem esse exemplo aqui embaixo, pessoal, tendo esse exemplo aqui embaixo, né, da idade, não é? Ó, quando eu tenho, pessoal, a data atual de hoje, né, pessoal? A data de hoje, podemos dizer que a data atual, ela é um dado. Da mesma forma, pessoal, podemos afirmar que a data de nascimento, a sua data de nascimento, ela seria também um dado, tá? Agora, pessoal, se a gente faz uma subtração, não é? Tem aqui um cálculo aqui no meio, onde eu faço a data atual menos a data de nascimento, aí nós temos aqui a obtenção do que nós chamamos de informação. Ok, pessoal? Então, resumindo, pessoal, qual que é a diferença entre dado e informação? O dado são os dados brutos, né, conforme foram coletados na fonte, e a informação seria o quê, pessoal? A informação ela já tem um significado, né? A informação é como se ela fosse um conjunto de dados, né, que nós processamos para se chegar a alguma informação útil em prol da tomada de decisão. Tudo bem, pessoal? Legal aí? Tranquilo, pessoal? Estão acompanhando? Sossegadinho? Sim? Legal. Estão me ouvindo, pessoal? Também? Sim? Legal. Continuando lá, pessoal. Aqui na sequência, a gente está falando sobre a situação dos sistemas de informação aqui nos anos 80.
tá? Bom, como é que funcionava, pessoal, os sistemas de informação na década de 80, né? Bom, se a gente for pegar a figura de um gerente, né, pessoal, de um administrador de uma empresa, a gente pode afirmar, pessoal, que um administrador de empresa, ele não precisava saber muito como a informação era coletada, né, e distribuído dentro da empresa, né? Também podemos dizer, pessoal, que naquela época a tecnologia de informação que era usada era mínima, era muito pouco, né? E nessa época aí, né, pessoal, década de 70, 80, a informação ela não era um recurso tão importante assim, não é? E podemos dizer, pessoal, que o processo administrativo, né, dentro da empresa, dentro da organização, ele era muito mais uma arte pessoal, face a face, ou seja, o gestor mandando, desmandando, não é? Fazendo planejamento, do que usando a TI propriamente dito, né, pessoal? A TI não era tão importante lá nessa época, né, pessoal? Nessas décadas aí de 70 e 80, ok? Legal. Aí, né, pessoal, ele está falando um pouquinho aqui no slide, um pouquinho mais sobre um SI, né? O que é um SI? Bom, o SI, conforme eu já falei, pessoal, é um conjunto de vários elementos interrelacionados que possibilitam coletar, processar, armazenar e distribuir as informações, né, pessoal? Com o intuito aí de ajudar no processo de tomada de decisão dentro das empresas, dentro das organizações, tá? E aí, pessoal, ele coloca aqui ainda, né, nesse segundo parágrafo aqui, na sequência, né, pessoal? Estão percebendo ali? Ali nesse segundo parágrafo, ele coloca que além do suporte, né, pessoal, de tomada da decisão, né, coordenação, controle, o SI também ajuda os gerentes, né, e os funcionários a analisar problemas, né, a analisar melhor os seus problemas, visualizar melhor as soluções, né. Hoje em dia, os softwares, né, pessoal, os SIs ajudam no projeto, né, da criação de novos produtos dentro da empresa, dentro da organização, e assim por diante. Ok, pessoal? Legal. Depois, o que nós temos? Bom, aqui, pessoal, ele está falando aqui essencialmente sobre esses dois SIs, não é? A gente tem os SIs informais e os formais, tá? Vou resumir aqui, pessoal. O que são os SI informais? Os SIs informais, pessoal, são aqueles que contam com entendimentos implícitos e regras de comportamento não especificadas dentro da empresa, tá? Então, geralmente, no SI informal, pessoal, não existe um entendimento bem claro do que é dado e do que é informação, e de como a informação poderia ser armazenada, né? Inclusive, parece aqui ter um exemplo, pessoal, que nós colocamos aqui, seria uma rede de fofocas, né? Vocês provavelmente devem saber como é que funciona uma rede de fofocas, né, pessoal? Uma pessoa passa uma informação para outra, essa outra pessoa já entende a informação de uma forma diferente, repassa a informação para um terceiro, né, de uma forma mais alterada ainda. Aí, se geralmente, pessoal, você tem 10 pessoas nessa fila passando informação uma para outra, certamente a última pessoa já vai receber informação completamente modificada, né? Eu acho que você já deve ter visto uma coisa parecida mais ou menos com isso, tá? Mas geralmente o que é um SI informal, pessoal? Um SI informal dentro da empresa é um SI que ele não usa, né, pessoal, os dados, não usa as informações como algo fundamental dentro da organização, tá? Enquanto que os SI formais, pessoal, seria o quê? Os SI formais, pessoal, apoiam-se em melhores definições, né, pessoal, do que é dado, do que é informação, e como os dados podem ser armazenados dentro da empresa, tá? E um SI formal, pessoal, os dados, né, a informação, ela é tudo muito mais estruturado, tudo mais organizado, não é? Tudo bem, pessoal? Por quê? Porque foi feito um planejamento e, essencialmente, existe um sistema, né, pessoal, de informação para poder gerenciar e armazenar todas essas informações. E, via de regra, né, pessoal, esses SI formais, eles são baseados em computador. Ou seja, eles usam software, né, os recursos como hardware, software, infraestrutura de rede, banco de dados e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? O pessoal está acompanhando? Sim, pessoal? Legal? Se quiserem aí só colocar um sim aí pra gente, pessoal. Estão ouvindo? Sim? Estão me ouvindo bem? Legal. Ó, pessoal, essa figurinha aqui, ela é mais para a gente sintetizar. Seria mais para ela sintetizar um pouco, né, pessoal? Sintetizar o que seria e as funções de um sistema de informação, tá?
Olha só, pessoal, o que nós temos aqui. Um SI, ele possui o quê, pessoal? Vou riscar aqui para vocês. Ele possui a entrada de dados, tá? No meio, pessoal, a gente faz a parte de processamento, tá? E no final nós geramos uma saída, tá? Então aqui no começo, pessoal, nós temos aqui a coleta de dados, aqui no meio nós fazemos o processamento e aqui no final nós geramos a informação como saída, ok? Importante salientar, né, pessoal, que dentro aí de um sistema de informação tem que ser feito conforme eu coloquei aqui, um controle, né, pessoal? Uma administração, um controle, um gerenciamento aqui desse fluxo, tá? E ainda, pessoal, se vocês perceberem, aqui no entorno, né, de um SI, de um sistema de informação, nós temos elementos que dão subsídios a um sistema de informação, né, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Nós temos aqui os recursos, né? Temos aqui à esquerda, pessoal, nós temos aqui os recursos de hardware, né, pessoal? Que é a parte de máquinas, não é? Aqui na parte de baixo, pessoal, na parte inferior, temos a parte de recursos de dados, não é? Banco de dados, base de conhecimento, a parte de redes, né, pessoal? Redes de comunicação, internet, assim por diante, tá ok? E ali na parte da direita, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem os recursos de software, tudo bem? Parte de recursos de softwares, programas, aplicativos, procedimentos, né, pessoal? Tudo bem? E assim por diante. Então, todos esses elementos aqui dão subsídios, não é? Para que um sistema de informação possa rodar, possa funcionar. Tudo bem, pessoal? Legal? Tranquilo? O pessoal está acompanhando aí? Sossegado? Sim? Legal. Depois, pessoal, o que nós temos? Né, na sequência ali. Bom, aí resumindo aqui, né, pessoal? Só resumindo, as funções principais aqui de um sistema de informação, tá? Então, a gente tem entrada, processamento e no próximo slide a gente tem a saída, tá, pessoal? O que é entrada? Nós já sabemos que é entrada, né, pessoal? Entrada é a parte de coleta de dados, tudo bem? Capturar e coletar os dados primários. Esses dados, pessoal, vocês sabem que eles podem ser coletados de forma manual, né, na fonte, ou eles podem ser feitos automaticamente. Por exemplo, um sensor. Concorda comigo, pessoal, que eu poderia ter um sensor para fazer coleta de dados, pessoal? Não é? Por exemplo, lá no Sem Parar, do pedágio. Lá eu tenho um sensor e aquele sensor fica lendo aquelas informações lá diariamente sobre todo mundo que passa lá no sistema de pedágio. Ok? Então, na parte da entrada aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos aqui, exemplos aqui que a gente poderia ter na entrada. Horas trabalhadas num cartão ponto, né? São dados. Notas fiscais, telefonemas, dados oriundos de pesquisas, entrevistas, né, pessoal? Leitura de código de barras, tudo isso pode ser dados, né? São dados que entram como entrada no sistema de informação. Tudo bem? Aqui no segundo ponto, pessoal, nós temos o processamento. Já sabemos o que é um processamento, né, pessoal? O que é um processamento? Ele envolve a parte de transformação, né? Nós pegamos os dados da entrada e fazemos a parte de transformação, processamento, conversão, né? Conversão desses dados em saídas úteis em prol da tomada de decisão gerencial na empresa, na organização, não é? Aqui, pessoal, na parte de processamento, pode envolver o quê? Pode envolver muita coisa. Pode envolver cálculo, comparação, tomada de decisão, né? Pode envolver armazenamento desses dados no banco de dados, né, pessoal, para fazer consultas posteriores, não é? E assim por diante. Legal? E aí, né, por último aqui vem o quê, pessoal? Vem a parte de saída, tá? O que é saída? O próprio nome está dizendo, né, pessoal? Saída envolve a produção de informações, né, a partir dos dados, ok? Tudo bem, pessoal? Então, olha só, o que é a saída? Desculpa aí, pessoal, o Luquini aqui, ele está perguntando aqui se a aula tá ok. Ele acabou de me ligar aqui, inclusive. Deixa eu avisar aqui ele, pessoal, para ele ficar mais tranquilinho aqui. Senão você já viu, né, pessoal? O Luquini aqui, ele acabou de me ligar aqui, inclusive. Então, já avisei lá o Luquini, pessoal, senão ele vai ficar lá preocupado lá com relação à aula. Legal, pessoal. Tá todo mundo aí, pessoal? Tá todo mundo me acompanhando? Acabei de dar ok aqui para o professor Luquini. Sim? Legal. Bom, o que é a saída, pessoal?
Saída, conforme eu falei, ela envolve a produção das informações, né? Legal, legal. Vitor aí, Matheus, Pedro, Luiz, todo mundo respondendo aí. Então, a saída envolve, pessoal, a produção de informações, né, que serão úteis aí em prol da tomada de decisão. Essas informações, pessoal, podem ser no formato de documentos, de relatórios, de gráficos, né, pessoal? Informações na forma de gráfico, tá? E aí, como exemplos aí de saídas, pessoal, que eu poderia colocar para vocês aí, exemplos de saída, posso colocar relatórios, né, relatórios gerenciais para os gerentes, usando gráficos, né, ou relatórios para acionistas, para os bancos, não é? E assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, mas geralmente, em síntese, o que são as informações? As informações geralmente são algo que é muito mais sumarizado, é algo que é muito mais resumido se a gente for comparar com os dados que foram coletados inicialmente. Tudo bem, pessoal? Tá todo mundo acompanhando aí? Legal? Sossegadinho? Tranquilo? Legal. Bom, depois, pessoal, o que é um SI? O que é o SIBC? Tá? O que seria um SIBC? Um SIBC, pessoal, como o próprio nome está dizendo, ele é um sistema de informação baseado em computação. É um sistema, né, de informação baseado em computadores. Tá? E ele é composto pelo quê, pessoal? Ele é composto por tudo que diz respeito à nossa área. Ele é composto por hardware, software, banco de dados, infraestrutura de redes, né, pessoal, telecomunicações. Mas, pessoal, perceba que um SI não é somente hardware e software. Um SI também é composto pelas pessoas que manuseiam o SI, tá? Os procedimentos, né, pessoal, toda a parte de processos, regras de negócio que nós temos dentro da organização, tá? E tudo isso, né, pessoal, hardware, software, pessoas, banco de dados, regras de negócio, procedimentos, tudo isso visa o quê, pessoal? O objetivo é coletar, manipular, armazenar e processar os dados e gerar, né, pessoal, por fim, gerar as nossas informações. Ok, pessoal? Ó, o que nós temos aqui? Aqui nós temos, né, pessoal, o que seria, então, um SI baseado em computador? Um SI baseado em computador, ele tem todos esses itens aqui. Ele tem o quê, pessoal? Hardware, né, envolve computadores, impressoras, leitor de código de barras. Software, né, pessoal? Que envolve a parte de sistemas, aplicativos, websites, não é? E assim por diante. Banco de dados, tá, pessoal? Toda a parte de banco de dados, sistemas gerenciadores de banco de dados, né, pessoal? Como um Oracle, um SQL Server, uma MySQL. Toda a parte também, pessoal, de telecomunicações, ou seja, né, pessoal? A parte de redes de computadores, infraestrutura de internet, intranet, né? Por exemplo, aí você tem a sua matriz, e a sua matriz da empresa é conectada com todas as filiais através de através da internet, através de uma extranet, tá? Então, toda a parte de telecomunicações. Depois, pessoal, percebam, isso aqui é importante. As pessoas, né? Conforme eu falei para vocês, um SI, ele não é composto somente de hardware e software. Ele também é composto das pessoas que fazem o quê? Gerenciam, executam, programam, né, pessoal? E mantêm um sistema de computação funcionando, né? Quem que mantém, pessoal, um sistema de computação funcionando? Alguém quer falar aí, pessoal? Quem que mantém um sistema de computação, um sistema de informação rodando? Alguém quer falar aí no chat? Sim? Ou não? Bom, quem mantém, pessoal, o sistema de computação rodando somos nós, né, pessoal? Profissionais aí de tecnologia de informação, né? Programadores, pessoal de suporte técnico, ok, pessoal? Somos nós aí que mantemos o sistema computacional rodando, funcionando. E também, pessoal, aqui na parte de pessoas, né? Perceba que ele coloca quem se beneficia com a utilização dos SIBCs. E são quem, pessoal? São os nossos usuários, tá? E por último, né, pessoal, não mais importante, a parte de procedimentos, tá? O que envolve a parte de procedimentos, pessoal? É a parte de regras. Regras de negócio, processos, estratégias políticas, né, pessoal, métodos, tudo que é usado pelas pessoas para poder gerenciar, para poder operar um SIBC, tá? Legal, pessoal? E aí os procedimentos, né, pessoal? Essa parte de procedimentos que eu coloquei, os procedimentos que descrevem quando cada programa deve ser executado,
Quem pode ter acesso a certas informações? O que é isso, pessoal? Não sei se alguém saberia me falar, mas essa parte aí de quem pode acessar certas informações tem a ver com segurança da informação. Concordam comigo, pessoal? Sim? Estou até colocando aqui no chat para vocês. Concordam comigo, pessoal? Sim? Então, legal. Então, essa parte aí de dar acesso, né, permitir o que um usuário pode fazer ou o outro não pode fazer no sistema, e isso tem a ver com a parte de segurança da informação, perfis de acesso. Tá? Então, tudo isso está relacionado aí a um SI, que a gente chama de SI BC. Tudo bem, pessoal? Continuando. O que nós temos? Bom, aí, pessoal, está falando ali ainda um pouquinho sobre os SIBCs, né? Os sistemas de informação baseado em computador, tá? Então, olha só, o que a gente poderia colocar nesse caso? Se eu estou consultando aqui, acho que o Luquini entrou, pessoal, ou não? Não? Acho que ele queria ingressar aqui na turma também, para ir acompanhando. Sim? Acho que não, né, pessoal? Acho que não. Legal, vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Falando ainda sobre os SIBCs, né? Ele está falando aqui o seguinte, no primeiro parágrafo, pessoal. Ele fala aqui, conhecer como os computadores e os programas de computadores trabalham é importante no projeto de soluções para os problemas organizacionais, mas os computadores são apenas parte de um sistema de informação. O que é isso, pessoal? Vocês concordam comigo? E tudo bem, nós da área de computação, nós projetamos sistemas, projetamos softwares, mas nós sabemos, pessoal, que software e hardware não são as únicas partes de um sistema de informação. Não são. Tá? Conforme eu coloquei aqui embaixo, pessoal, aqui no segundo parágrafo, né, a gente pode dizer que, né, que toda a parte de ferramentas, né, software, hardware, né, pessoal, eles são muito importantes, eles são extremamente úteis dentro do ambiente organizacional e dentro do ambiente corporativo. Mas sabemos, né, pessoal, até estou marcando aqui, ó, sozinhos, não é? Sozinhos, hardware e software não conseguem produzir informação, né? Sem você ter, por exemplo, um estudo das regras de negócio da empresa, da necessidade do usuário, né? De quais são as necessidades particulares da empresa, da organização, né? Vocês sabem que é muito importante, né, pessoal, conhecer as regras de negócio da empresa. Você sabe o que é regra de negócio, pessoal? Alguém tem alguma ideia do que seria regra de negócio da empresa? Sim ou não, pessoal? Alguém quer colocar aí, pessoal, escrever alguma coisinha? O que seria regra de negócio? Sim ou não? Bom, depois a gente pode até comentar lá no chat, né, pessoal, sobre essa questão aí dos... não tenho a menor ideia. Bom, o que são regras de negócio, pessoal? Regra de negócio é tudo que diz respeito a todo o fluxo de dados que acontece na empresa. Por exemplo, eu estou no setor, na área acadêmica, e todo dia, do setor da área acadêmica, eu tenho que entregar dados, uma documentação específica para o departamento pessoal. Concordam comigo, pessoal, que isso é fluxo? É fluxo de dados? É fluxo. Eu sou do departamento acadêmico e todos os dias eu tenho que mandar dados específicos para o departamento pessoal, para o departamento de RH. Esse envio das informações, né, pessoal, pode ser feito de maneira manual, né, eu levar os dados manualmente lá para o RH, ou pode ser feito via sistema de computação, né, pessoal, via computador, tá? Via um ERP, por exemplo, via um sistema de informação. Então, tudo que diz respeito, pessoal, fluxo de dados, fluxo de informações de um setor para outro da empresa, isso diz respeito a fluxo das informações ou mesmo as regras de negócio, né? As regras de negócio dizem respeito a tudo que acontece dentro de um ambiente corporativo. As regras, as políticas, os critérios, né, pessoal? Cultura organizacional e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Legal? Estão me acompanhando? Sossegadinho? Olha, os meninos aqui estão comentando, inclusive, né? Regras de negócio. O ramo onde a empresa atua. Certamente também, Henrique. É nessa linha também, Henrique. O Henrique Mariano está falando aí, pessoal. Regras de negócio tem muito a ver com o ramo que a empresa atua. Se ela atua em determinado segmento de mercado, ela tem regras de negócio diferentes
de uma outra empresa, né? Por exemplo, uma faculdade, pessoal. Concordo comigo que uma faculdade ela tem regras de negócio diferentes de uma metalúrgica, de uma grande indústria, concordo? As regras de negócio mudam muito, né? A forma como os dados são trocados dentro da empresa, o fluxo de dados, ele se altera. Tudo bem, pessoal? E certamente, quando vocês forem desenvolver um software, pessoal, desenvolver um sistema amanhã depois, não é? Certamente vocês vão precisar entender as necessidades do usuário, não é? E para entender essas necessidades do usuário, você tem que entender também essas regras do negócio, essas regras da empresa, essas regras da organização. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Legal, pessoal? Sim? Se vocês quiserem, até podem deixar anotado isso aí, pessoal, para depois lá no chat a gente conversar mais livremente, tá? Vocês podem deixar disponível. Anota aí para depois a gente conversar isso aí um pouquinho mais lá no chat, lá no Canvas. A gente tem um chat lá, ou no próprio Google Hangout, né, pessoal? Ok? Legal. Ó, pessoal, aqui nós temos o seguinte. Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a classificação dos sistemas de informação, tá? A gente pode ter os sistemas de informação simples e complexos. Já vou colocar a definição deles para vocês em seguida. Sistemas de informação abertos e fechados. Sistemas de informação estáveis e dinâmicos, tá? E os sistemas de informação adaptáveis e não adaptáveis, tá? E por último ali os sistemas de informação permanentes e temporários. Então vamos lá, pessoal, vamos explicar um pouquinho mais aí sobre cada um desses sistemas de informação. Primeiro aqui, pessoal, sistemas simples e complexos. E qual que é a diferença, pessoal, de sistemas simples e complexos, dos sistemas de informação? Sistemas de informação simples, pessoal, são aqueles que têm poucos elementos conectados, interrelacionados, e a relação entre eles é bastante descomplicada, é bastante simples, né? Então, por exemplo, pessoal, se eu tenho aí ali ele colocou o exemplo de um bolo, né, pessoal? Mas, por exemplo, se eu tenho uma empresa de pequeno porte, né, uma empresa de pequeno porte, certamente aí eu tenho, sei lá, eu tenho poucos elementos, eu tenho poucos dados aí que tem que ser gerenciados. Né? E no máximo eu tenho um departamento pessoal, um departamento de RH e um departamento produtivo, né? Se for uma empresa aí de pequeno porte. Né? Então, no caso de uma empresa de pequeno porte, eu posso ter um sistema classificado aí como sistema simples. E do outro lado, pessoal, a gente pode ter os sistemas chamados de sistemas, digamos assim, né? Sistemas complexos. Né? O que é um sistema complexo, pessoal? É aquele que possui muitos elementos e todos esses elementos eles são altamente relacionados e interdependentes entre si, tá? Vou dar um exemplo, pessoal. Sei lá, você tem uma fábrica de foguetes, né? Uma fábrica de aviões. Certamente lá você tem N variáveis, você tem N elementos e todas elas dependem estritamente uma da outra, né? Uma fábrica, pessoal, de computadores, uma fábrica de circuitos eletrônicos, uma indústria de automóveis, né, pessoal? São todos considerados sistemas complexos, tá? Onde nós temos vários elementos num SI e todos esses elementos estão necessariamente, eles são fortemente relacionados aí um com os outros. Tudo bem, pessoal? Bacana? Continuando, o que nós temos? Sistemas abertos e os sistemas fechados. Né? O que são os sistemas abertos, pessoal? Vou resumir aqui. Sistemas abertos. Os sistemas abertos, pessoal, são aqueles que interagem muito com o ambiente, com o meio ambiente. Tá? Vocês vão perceber que ali, inclusive, eu estou colocando, né, pessoal, conceitos de organismos vivos, né, da área de biologia, da área de meio ambiente, não é? E também a gente coloca ali exemplos de empresas, pessoal, onde ela tem matérias-primas e as entradas, né, elas fluem de dentro do sistema, são processadas e retornam como bens e serviços para o mercado. O que é isso, pessoal, em síntese? Resumindo, o que são os sistemas abertos? Resumindo, são sistemas, pessoal, que têm forte relação com o mercado. Tá? Tem muita dependência com o mercado. Então, tudo que eu produzo, pessoal, tudo que eu faço tem relação diretamente com o mercado. Eu dependo de matéria-prima de fornecedores, tá? Eu dependo de matéria-prima de fornecedores. Tudo que eu produzo sai para o mercado, é oferecido, né, nas lojas, nos atacadões, nos supermercados, nos comércios, tá? Então, a minha empresa ela tem muito vínculo com o ambiente, com o mercado. Ok, pessoal? Tudo bem? Enquanto que... Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Legal?
Sim? Puderem só dar um sim aí para mim, pessoal? Legal. E o que são os sistemas fechados? Olha só, os sistemas fechados, pessoal, eles são sistemas que eles não têm interação com o ambiente, tá? Ou seja, não tem muito contato, né, com o mundo externo. Esses sistemas fechados, pessoal, eles são dificilmente encontrados hoje em dia. Dificilmente você encontra um sistema desse tipo, tá? Um exemplo, pessoal, que eu poderia dar para vocês são aqueles CPDs antigos. Não sei se o pessoal o pessoal já ouviu falar daqueles CPDs. O que são CPDs? São centrais de processamento de dados. São aqueles departamentos, pessoal, de tecnologia antigos, onde praticamente ele não tinha contato nenhum com o mundo externo, né? E geralmente o pessoal de TI antigamente era um povo que não sabia conversar, literalmente não sabia conversar com ninguém, ficava só trancafiado no seu laboratório, no seu CPD, e praticamente não tinha nenhum contato com o mundo externo, não tinha contato com o usuário, né? Travou o áudio aí, pessoal? Voltou? Ou não? Como é que está o áudio aí, pessoal? Deixa eu ver como é que está a minha conexão. Minha conexão está boa aqui, pessoal. Às vezes pode ser uma instabilidade no seu computador, viu, Caio? Travou, mas voltou. Legal. Tá. Tudo bem. Legal. Então, esses sistemas aí fechados, né, pessoal, que a gente chama de sistemas fechados, eles dificilmente são encontrados aí no mundo atual, né? Por quê? Vocês concordam comigo, pessoal, que hoje em dia sempre o departamento de TI, ele tem forte relação com o mundo externo? Tem forte relação com usuários? Concordam comigo, pessoal? Então, é muito difícil você pensar num departamento de TI hoje em dia que é fechado, né? Porque hoje em dia todo departamento de TI, ele tem muita relação com o mundo externo, né? Principalmente com usuários, né, pessoal? Concordam? Principalmente com os nossos usuários. Tá? Legal. Continuando. Aí nós temos ali, pessoal, os sistemas estáveis e os dinâmicos, tá? Qual que é a diferença, pessoal? Os sistemas estáveis são aqueles, pessoal, onde mudanças no ambiente externo, né, eles resultam em pouca ou nenhuma mudança no sistema interno da empresa. Eu coloquei aqui, pessoal, o exemplo de uma fabricante né, uma fábrica de paletes de fósforos, tá? Por quê? Digamos assim, sei lá, acredito que uma empresa desse tipo, né, pessoal, ela não deva ser tão influenciável por mudanças no mercado. Ela é uma empresa, digamos, que eu acredito que ela seja mais estabilizada, né? E se tiver tantas mudanças aí mercadológicas, ela não vai ser tão influenciada assim, tá? Ela é uma empresa mais estável, tá? Bem, pessoal, vocês saberiam dar algum exemplo, pessoal, de uma outra empresa que segue mais ou menos esse modelo aí, que ela é mais estável, ela não muda muito de acordo com o mercado, né? Vocês saberiam dar algum exemplo, pessoal? Ou não? Senão a gente pode discutir lá no fórum depois também, posteriormente, tá? E as empresas dinâmicas, né, pessoal? O que são as empresas dinâmicas? São aquelas que sofrem mudanças muito rápidas e constantes devido às mudanças no ambiente externo. Coloquei, pessoal, o principal exemplo aqui seria uma fabricante de computadores, né? Concorda comigo, pessoal? Que tem que estar sempre antenada, né, com as novas tecnologias que tem no mercado, com os novos processadores que surgem, novos dispositivos de memória e assim por diante. Querem outro exemplo, pessoal, de um sistema dinâmico? Essas empresas aí, pessoal, a Bovespa, né? Concorda comigo, pessoal, que a Bovespa, os bancos, as instituições financeiras, elas são, né, empresas na área de marketing, publicidade, né? Concordam comigo, pessoal, que elas são sistemas de informação extremamente dinâmicos? Concorda, pessoal? Né? Por exemplo, o Bovespa. O Henrique aqui está questionando, pessoal, se as startups se encaixam em empresas dinâmicas. Com certeza, Henrique. O Henrique Mariano está questionando aqui, pessoal. Com certeza. Startups aqui se encontram nessa classificação de empresas dinâmicas. Por quê, pessoal? Para você criar uma startup hoje em dia, você tem que estar sempre muito antenado com o que a sociedade está precisando, com o que a sociedade está necessitando, né, pessoal? Então, a startup, certamente, ela está estritamente, obrigatoriamente vinculada com o que acontece na sociedade, com o mercado, né? Sempre uma startup, né, Henrique e Mariano? Uma startup é criada porque existe uma necessidade da sociedade, uma necessidade do mercado. Senão, não teria por que existir uma startup, né, Henrique? Tudo bem? Legal.
Beleza, o Henrique ali confirmou. E aí aqui, pessoal, nós temos aqui os sistemas adaptáveis e não adaptáveis. Tá? O que são os sistemas adaptáveis e não adaptáveis, pessoal? Adaptáveis são aqueles que são preparados para as mudanças no ambiente externo. Então, são empresas que são muito mais organizadas, são empresas que têm muito mais planejamento, elas são muito mais preparadas com o que acontece no mundo externo, né? No mercado, na sociedade e assim por diante. E do outro lado, pessoal, a gente tem aquelas empresas que a gente chama de não adaptáveis, né? O que são elas? São aquelas que não mudam com o ambiente mutável, né? E o que são essas empresas não adaptáveis, pessoal? Geralmente são aquelas grandes empresas, aquelas empresas mais clássicas, mais tradicionais, aquelas empresas mais de grande porte, muito tradicionais, muito antigas, né, pessoal? E isso pode ser, Vitor. Vitor, pode ser. Pode ser essas empresas aí mais tradicionais, onde elas não mudam muito frequentemente aí de acordo com a mudança aí do ambiente externo. Né? Elas sempre seguem com o mesmo modelo, com o mesmo padrão, né? E vamos que vamos. Tem um outro exemplo, inclusive, Vitor? Mineradoras. Verdade, Felipe. Verdade, Felipe. Verdade, Vitor. Quer um outro exemplo, pessoal? Escritório de contabilidade. Concorda comigo, pessoal, que escritório de contabilidade aí, você tem escritório de contabilidade que já trabalha da mesma maneira aí há 30 anos aí, né? E não muda muito ali ó, o sistema dele, a maneira de trabalhar, né? O escritório de contabilidade. Tá ok? E outros tantos exemplos que a gente tem aí no mercado, né, pessoal? Tudo bem? Legal. Pessoal, seguinte, agora eu vou finalizar aqui